Ana Laura, lá de Araçatuba. Padre Fábio, queria saber qual é a posição da igreja sobre essas pessoas que se dizem sensitivas, que falam com os mortos, que conversam com o além. O senhor poderia explicar se isso é verdade? Porque tem programas em outras emissoras que mostram pessoas que tiveram contatos com entes falecidos. A minha posição sobre esse assunto é muito neutra. Eu prefiro seguir os mandamentos da minha religião, que é católica. Então siga, minha filha. Siga, porque eu confesso para você que às vezes eu também fico assustado com a capacidade que algumas pessoas têm de manipular até a eternidade, né? Outro dia eu também vi um programa na televisão que estavam mostrando vídeos de fantasmas. Mas eu achei aquilo de uma imbecilidade tão grande, né? Porque, você imaginou uma pessoa perder tempo para ir para a televisão, para ficar analisando vídeos de fantasma? Isso é verdade? Aquele leão morto. Eu me lembro que a pessoa falava assim que tinha que lavar a casa de azul, né? Que o azul espanta os diabos, o encosto. Pelo amor de Deus. Acho que a vida tem coisas tão mais urgentes para a gente ficar pensando, não é verdade? A fé cristã não acredita que nós possamos nos comunicar com os mortos. A comunhão dos santos sugere coisas muito mais nobres do que isso. Então, muitas vezes as pessoas entram nessas histórias porque estão fragilizadas. E a gente sabe, a parapsicologia explica muitas coisas. Eu me recordo de um curso que eu fiz com o Padre Quevedo. Ele nos mostrava o quanto que algumas pessoas têm o poder. Isso é poder cerebral, isso não é sobrenatural, né? Que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então a pessoa ela tem uma sensibilidade tão grande, isso pode ser chamado de sensitivo, né? Ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de entrar na cabeça da pessoa que está diante dela, conhecer a letra daquele ente querido que ela perdeu e escrever com a letra tal qual aquela pessoa. Digamos, a mãe está diante de mim, eu sou o sensitivo. Digamos assim, vou dar o exemplo. A mãe perdeu um filho. A minha capacidade cerebral é tão aguda que eu entro dentro do pensamento daquela mulher, através de nomes específicos lá que o Padre Quevedo sabe dar, eu não sei. E ela é capaz de conhecer a letra do menino que morreu. E esta que tem a sensibilidade escreve com a letra. Como muitas vezes essas pessoas são simples, minha gente, não tem nem o conhecimento da parapsicologia, o que elas vão dizer? Que isso é um dom de contato com os mortos. E isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que um cérebro mais evoluído. Isso, o Padre Quevedo mostrava isso, dentro dos cursos que ele dava. A capacidade que ele tem de mover um objeto de lugar, mostrava vídeos mesmo. Só que quando as pessoas simples pegam esses vídeos, não têm conhecimento da parapsicologia, o que vai entender? Isso é um fantasma, isso é isso, isso é aquilo. Mas a vida é muito mais do que... A vida é boa demais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas, não é verdade? Eu particularmente não gostaria de ficar sabendo nada lá do outro lado, que vai tirar a minha espera, não é? Nós já escutamos falar, tanta gente, tem contato com os mortos, tem contato com isso, tem contato com aquilo. O que isso modifica na vida da pessoa que tem contato com os mortos? Né? Vamos viver bem a nossa vida, a nossa fé não nos permite crer assim. Você pode até respeitar o outro que crê diferente, mas se você é católica e não sente necessidade de acreditar nisso, você está num caminho muito correto, né? Não vamos ficar perdendo tempo em ficar querendo descobrir o como é do outro lado, se a gente ainda nem aprendeu como é que é esse lado de cá, né? Então, antes da gente se preocupar demais com o que vai ser depois da morte, vamos preocupar um pouco mais como é que pode ser a nossa vida. Isso sim agrada a Deus. Nós vamos a gente fechar um pouquinho aquela história, né? O Cristo estava dando um exemplo de algumas coisas que ele viu também, que ele consegue mirar, que ele considera milagres, né? E ele estava perguntando, padre, quando é que a gente sabe, né, que isso é milagre ou isso é força da mente? Isso aqui é muito interessante. O Padre Quevedo é um homem que estudou muito a parapsicologia. Mas eu me recordo que naquela semana que o Padre Quevedo ficou conosco lá em Taubaté, porque ele deu esse curso na faculdade, a gente descobriu um outro lado do Padre Quevedo que a gente não conhece, porque a gente não convivia com ele, só via o Padre Quevedo da televisão. Eu ficava impressionado do quanto que aquele homem era um homem de oração. Quanto vira e mexe, dava uma folguinha lá nos intervalos, eu via lá
diante do sacrário, fazendo as suas orações, as laudes, né, que são as orações obrigatórias de todos os religiosos e padres. Ele lá com seu breviário, rezando todas as horas que tinha que rezar. E eu descobri, Cristo, foi muito interessante porque o Padre Quevedo é um místico, é um ser humano, um homem muito ligado, de uma sensibilidade muito aguda, muito aguçada para a percepção do sagrado. Só que ele tem um conhecimento científico também, é um homem que estuda o poder da mente o tempo todo. Então ele está sempre evoluindo e conhecendo, buscando recursos para esse conhecimento. Mas ele, da mesma maneira, com a mesma intensidade que ele busca esse conhecimento teórico, né, sobre a mente humana, ele também mergulha na sua experiência de Deus. Ele é um padre. E ele dizia isso para nós. Ele fala assim: eu já vi muitos milagres no mundo. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas bobas, a essas manifestações que não passam de poderes de mente, poderes de uma mente mais evoluída, e o verdadeiro milagre nós não chegamos a conhecer. Um exemplo disso ele disse que uma das coisas mais bonitas que ele viu na vida, que a ciência jamais conseguiu explicar, por mais que tentasse, até mesmo a NASA, né, com todas as suas pesquisas, é justamente a imagem de Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiquei muito interessado na época e comecei a ler tudo que eu podia sobre o fenômeno, né, daquele manto, daquela imagem que está gravada, é uma pintura, né? Mas o que é mais interessante naquilo lá, e o Padre Quevedo dizia para nós, aquelas cores que você vê na imagem de Nossa Senhora que está ali, que foi justamente o índio, né, que estava levando as flores num tempo de inverno, né? O bispo queria, né? Então tá bom, se essa virgem que está lhe pedindo para construir o santuário, ela verdadeiramente quiser que este santuário seja construído, porque o bispo duvidava do índio, fale para ela mandar para nós então um sinal. E era um tempo de inverno naquela região. Ele vem, traz flores para o bispo, naquele manto. E o mais bonito é que, quando ele abre o manto para jogar as flores, ele não sabia que aquela imagem estava gravada. Tem aquela imagem, então, que ele também se surpreende. E o interessante, minha gente, que já foram feitas pesquisas na tintura da imagem de Guadalupe, que é aquela que está exposta lá em Guadalajara, no México. Aquela tinta, ela não pertence nem ao reino mineral, nem ao vegetal, nem ao animal. Então é uma tinta que está ali, mas ela é como se ela não existisse. E aquele quadro, aquela imagem, ninguém consegue detectar, identificar qual é a composição daquelas tintas. Elas não pertencem, como já disse, a nenhum dos reinos. E aí você tem um fenômeno ainda mais interessante, porque quando a NASA começou a identificar, a estudar aquele quadro, começaram a radiografar inúmeras vezes, multiplicar aquilo para tentar chegar à origem daquela tinta, como é que essa pintura está aí, né? Como é que ela pode ser fixada neste lugar? Que é tão frágil esse tecido também, e ele ter durado tanto tempo, ter vencido tantas coisas, ter passado por tantos processos, né? E aí quando chegaram, foram radiografando, descobriram uma coisa fantástica, que a temperatura daquele quadro oscila 36, 36,5, a pele da imagem. Imagina isso? Então ela tem temperatura humana de quem está vivo. Gente, nós não estamos inventando essa história. Isso é um fato. Você pode jogar aí no Google e pesquisar aí o milagre de Guadalupe, que você vai ter essas informações com um pouco mais de precisão, porque eu estou falando uma coisa que eu ouvi há 7 anos atrás, eu não tenho nem tanta precisão mais. São coisas que eu me lembro dele ter falado. E depois, quando começaram a fotografar os olhos da Nossa Senhora, descobriram que dentro da pupila dilata no momento que joga a luz naquilo. Como se estivesse um olho vivo ali. E o mais interessante, na retina daquela, imagina isso, vai aumentando. Na retina daquela imagem, porque você sabe que o que você está enxergando fica projetado na sua retina, né? É um processo que eu também não sei entender, mas é mais ou menos assim. Você está dentro dos meus olhos, né? Ou eu estou dentro dos seus, uma coisa assim. E conseguir identificar que
na retina, na pupila ali daquele olho, existe a imagem de um bispo assustado olhando. Imagina isso. Aí o padre Quevedo, ele conta essa história, ele se emociona muito, porque ele tem um carinho muito grande por esse fenômeno de Guadalupe. E ele sabe detalhes. Se você um dia tiver a oportunidade de ouvi-lo, ouça a maneira, a riqueza de detalhes que ele tem como cientista, como homem que estuda, a riqueza de detalhes que ele tem desse manto, dessa imagem, desse quadro. Então veja bem, aí ele sempre diz isso, né? Olha, são muitos os milagres que existem, mas nós ficamos sem conhecê-los. E nós corremos atrás de banalidades, de coisas bobas, de coisas ridículas muitas vezes.